E aí família, tranquilo? Esse vídeo é a parte 3 de uma série daqui do canal. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar a playlist completa no card acima. E pra tu que assistiu e não lembra, vou refrescar um pouco sua memória. Os figurantes vão até a casa de Anshi, destroem tudo e humilham Qian Liu. Após isso, eles ainda jogam um caminhão de lixo na casa. E vendo tudo aquilo, o prota diz que vai dar um jeito naquela situação. E aí, lembrou? Então chega de mimimi e só bora pro recap. A história continua com a cidade com um tempo chuvoso e a cena mostra o prédio da companhia Kaijang, onde o prota estava na frente. Dentro do prédio, um figurante olha para a porta e vê o prota, e comenta que mais um arruaceiro tinha chegado. Então, eles falam para o prota ir embora, e que se não fosse, as coisas iriam ficar ruins para o lado dele. No entanto, o prota apenas passa por eles, caminhando tranquilamente. E de repente, o figurante de óculos é cortado, e todos ao redor começam a gritar. E uma janela de notificação aparece, dizendo que uma missão havia sido emitida. E o objetivo era que eliminasse todos os seres hostis com a Corvo Voador. E a recompensa seria que a Corvo Voador traria um upgrade usando o sangue desses seres hostis. No entanto, mais e mais guardas começam a aparecer. Porém, ainda assim o prota continua avançando tranquilamente. E de repente, os guardas cercam o prota e o atacam, mas ele os elimina facilmente. E um guarda tenta atacar o prota sorrateiramente, só que ele percebe e ataca rapidamente, cortando o braço e as costelas. Contudo, os figurantes percebem que a lâmina havia ficado presa e decidem que aquela era a chance deles o matarem. E assim, um deles avança até o prota. Entretanto, ele apenas solta a espada e dá um soco. O figurante começa a se questionar em seus pensamentos do porquê o usuário de espadas ter a mesma força de um lutador de mãos nuas. Então, o prota pega a Corvo Voador novamente e continua avançando. Uns andares mais acima, 3 pessoas, que pareciam ser os líderes da companhia Kaijang, estavam conversando. E um deles comenta que no momento em que eles destruírem a casa daquelas 2 irmãs e reconstruir o local, eles iriam ganhar uma bolada. E no mesmo momento um figurante chega, gritando que tinha uma pessoa matando todos no prédio. E o loirinho pergunta quem eram os intrusos, e o figurante responde que era apenas uma pessoa, mas que ele estava fazendo um mar de sangue nos andares abaixo. E um dos líderes começa a pensar que eles sempre escolhiam os alvos certos antes de tomar uma ação. E por isso eles não se atreviam a mexer com profissionais de alto níveis com medo de serem retaliados. Então, ele se levanta e diz que eles deveriam ir ver o que estava acontecendo. E enquanto caminhavam, eles notam um barulho estranho, e vem um figurante pedindo misericórdia por sua vida. De repente, um corte de espada é feito, e eles começam a ver a silhueta de uma pessoa. E assim que eles veem o prota com um olhar sanguinário, eles recuam um passo para trás. E o líder de cabelo espetado começa a perguntar do porquê eles teriam recuado, sendo que eles eram profissionais de nível 4 e poderiam acabar rapidamente com o intruso. E assim, cada um deles começa a invocar seus poderes. E o prota pergunta se eles eram profissionais de nível 4. E um deles responde que ele deveria se render pacificamente, pois assim ele deixaria o corpo dele intacto para o enterro. E questiona do porquê ele ir contra a companhia Kaijang. E um dos figurantes diz que ele era o cara que tinha aparecido na casa de Anshi e colocou Tui Jing em coma. E o prota diz que, sendo 3 profissionais de nível 4, seria um saco se ele batalhasse contra eles na forma humana. Então, o prota ataca o circuito de energia, deixando todos no escuro. E o líder de cabelo espetado começa a se perguntar o que ele estava fazendo, e o outro responde que ele talvez estivesse tentando apunhalar eles no escuro. Porém, na escuridão ele era o rei, pois ele tinha habilidade de visão noturna. E nesse momento, ele começa a ver as pernas de alguém, e olhando um pouco mais para cima, ele vê o prota, e começa a gritar se perguntando como o monstro tinha chegado até ali. E de repente o prota some, e o engomadinho até tenta atacar, porém, quando ele percebeu, uma espada já havia atravessado seu peito. E o líder de cabelo espetado sente um cheiro de sangue, e se pergunta se o outro havia morrido. E nesse momento, um raio passa de perto ao prédio, iluminando o prota que estava perto dele. E ele ataca, porém o líder se defende, e o loirinho ouve um barulho de ferro se batendo, e ataca o prota. Mas ele nem olha para o ataque e apenas estende sua mão, parando o ataque e destruindo ele. E no mesmo momento, ele olha para o lado, e um barulho de algo sendo cortado foi emitido. E o líder de cabelo espetado pergunta o que tinha acontecido. No entanto, ele foi rapidamente silenciado, perdendo seu pescoço.
E os figurantes que estavam mais no fundo começam a se perguntar o que estava acontecendo. E assim eles veem a silhueta do Prota, mas que rapidamente some e aparece diante dele. E só se ouve barulhos, e depois disso apenas corpos no chão. E no mesmo instante uma pessoa grita e o Prota olha para o lado. E o homem começa a se perguntar se ele era um demônio ou algo parecido, ou talvez fosse um profissional do tipo de transformação. Mas provavelmente não era aquilo, pois ele não passava a sensação de ser um. E o homem começa a descer as escadas dizendo que era a primeira vez que viu uma criatura que estava entre humano e demônio. E que se ele conseguisse vender o corpo dele, já pagaria todos os estragos que ele havia feito. Mas que seja um humano ou um demônio, a pior coisa que tinha acontecido com ele foi ele ter ido àquele prédio. E ele pensa que as perdas que tinha acontecido com certeza iria irritar os maiorais acima dele. Mas que isso ia resolver rapidamente se ele capturasse aquela criatura, já que os chefões estavam tentando fazer algo como uma fusão de humanos e monstros. E assim ele desaparece e ataca o Prota. No entanto ele desvia, mas ainda assim o ataque acabou pegando de raspão. E o homem começa a dizer que não acreditava que ele tinha desviado daquilo, mas que o próximo ataque com certeza iria acertar. E então ele começa a desferir vários ataques no Prota, e vários deles começam a acertar. E então ele se posiciona para dar o último ataque e avança. Porém o Prota desvia, mas aquilo não era nada mais que uma finta. E no mesmo momento da sua manga sai uma arma. E ele aponta para a cabeça do Prota e atira. E ele começa a pensar que em todos os seus anos de batalhas, ele nunca havia errado aquela técnica. E estando de tão perto, era certeza que os miolos deles tinham voado para longe. No entanto, não foi aquilo que aconteceu. E vendo o Prota ileso, ele fica em choque. Então o Prota começa a pensar que como ele não tinha como desviar, isso significava que ele ia fingir o ataque. E o homem pergunta ao Prota como ele sabia. E o Prota responde que era 19º estilo da rapieira. E que para ele ser capaz de usar aquele ataque, isso queria dizer que ele colocou bastante esforço naquilo. E continua dizendo que, já que foi ele que tinha criado aquele ataque, ele também havia criado uma regra que aquela habilidade só poderia ser usada por pessoas justas. E o homem questiona do que ele estava falando, já que quem tinha criado aquele ataque foi o Herói Mask. E sobre somente pessoas justas usar aquela habilidade, ele se defende dizendo que havia aniquilado vários monstros há muito tempo, e pergunta se aquilo não era algo justo e correto. E o Prota se pergunta se ele não era um monstro, mas que isso não mudava nada, já que ele estava falando das famílias que ele tinha partido ao meio. E o homem apenas fala que não sabia de qual residente da companhia Kaijang ele era, mas que não se importava com vingança ou algo do tipo, pois a única coisa que um monstro que nem ele deveria saber é que a humanidade iria avançar, e quem tentasse parar isso, sejam monstros ou humanos, isso seria considerado um crime e um pecado. E por isso que um monstro que nem ele nunca ia entender a justiça que ele defendia. E no mesmo momento ele parte em direção ao Prota. E o Prota começa a dizer que finalmente havia entendido a verdadeira forma de justiça dele. E assim, o Prota ataca o homem, porém ele desvia. Mas não adiantou muito, já que ainda assim foi acertado. E o Prota joga ele na parede. E o homem começa a falar que ele tinha usado um ataque furtivo. E pergunta ao Prota que tipo de monstro ele era. E ele apenas responde que já havia dito antes. E assim, ele elimina o homem. E a Corvo Voador de repente libera uma aura. E o sangue que estava no chão começa a ir em direção a ela. E no mesmo momento uma janela de notificação aparece, dizendo que o nome verdadeiro da espada era Corvo Sangrento. E era uma arma de crescimento ilimitado. E sua habilidade especial era criar uma lança de sangue que era capaz de partir o chão ao meio facilmente. E o Prota olha para a espada e fala que o nome o Corvo Sangrento era bem macabro. E mesmo que nada por fora tenha mudado, quando ele a segurava, ele podia sentir algo como um batimento cardíaco vindo dela. E fala que uma espada de crescimento ilimitado, juntamente com um monstro de crescimento infinito, era realmente uma junção interessante. E o último figurante estava vivo, ele pede por misericórdia. E o Prota levanta a espada e pensa que aquele era um bom momento para testar a nova habilidade. E assim, ele ataca, acertando o figurante e destruindo os vidros do prédio. Na entrada do prédio, haviam vários policiais fortemente armados, e um dos policiais informa o comandante Jiang que todas as ruas e esgotos estavam sendo vigiadas, e que estão prontos para iniciar o ataque a qualquer momento. E o comandante Jiang diz que eles deviam ficar a postos, pois eles iriam tentar persuadir os intrusos a se renderem, e assim descobrir o que estava acontecendo lá dentro, e que se eles invadissem naquele momento, só iria ferir os inocentes que estavam lá.
O comandante Jang pensa que nem metade das pessoas dentro daquele prédio eram inocentes, mas ainda era função do governo federal julgá-los, e mesmo que eles saíssem de lá com milhares de desculpas, eles ainda seriam punidos pelo que fizeram. E de repente, eles avistam alguém saindo, e esse era o Prota, com as roupas totalmente ensanguentadas. Mudando de cena, Yanxi pergunta a Qianlu do porquê o Prota ter ido até a companhia Kaijang e ainda com aquela espada velha. E assim, ela pega um guarda-chuva e vai atrás do Prota. E chegando no prédio da companhia Kaijang, um policial a aborda perguntando se o nome dela era Yanxi, e ela confirma que sim, e pergunta se algo estava acontecendo. E o policial responde que tinha uma investigação importante que necessitava da cooperação dela, e ela pergunta sobre do que se tratava. Então, o policial mostra uma foto do Prota, e olhando a foto, ela começa a se perguntar se ele estava bem. E o policial responde com sarcasmo que não só estava bem, como também estava em perfeitas condições. Mudando de cena, na prisão privada do exército defensivo, o Prota estava numa sala de interrogatório. E o comandante Jang pergunta se ele ainda não havia dito de quem ele é ou de onde ele veio. E seu assistente responde que além do seu nome, ele não tinha falado mais nada. E também tinha confessado que atacou a companhia Kaijang. E as informações que ele tinha era apenas o seu nome, que era Xiao Qiu. E quanto às outras informações, eles não tinham acesso. E segundo a investigação, eles descobriram que ele tinha uma relação com uma mulher chamada Yanxi. E quando eles tinham encontrado essa mulher, eles descobriram que a equipe secreta de Boreal também estava atrás dela. Pois eles estavam à procura de um ladrão misterioso que foi capaz de entrar em dungeons sem que eles percebessem. E o comandante diz que aquilo era realmente intrigante, e pergunta sobre Yanxi. E o assistente diz que de acordo com as investigações, ela era uma healer de nível 2, e o pai dela era um profissional de nível 5, mas que depois de sofrer ferimento nas batalhas da linha de frente, e ter lutado no maior incidente de monstros, ele acabou falecendo, e a irmã de Yanxi perdeu os movimentos das pernas devido a esse incidente. E no interrogatório, Yanxi diz que ela estava explorando com seu grupo original, quando de repente Xiao Qiu apareceu na dungeon sem autorização oficial. E a razão de Xiao Qiu ter invadido a companhia Kaijang, segundo ela, era que eles estavam com intenção maliciosas, ameaçando elas, querendo comprar o terreno em que viviam. E nesse momento, uma pessoa fala que ele realmente era um espadachim sanguinário. E o comandante vira para trás e percebe que era o diretor Arthur. O diretor fala que se eles quisessem saber mais, eles mesmos deveriam fazer o interrogatório. E assim, eles entram na sala, e o Prota olha para o comandante, e ele pensa que o Prota estava o analisando, mas ele percebe que na verdade ele estava olhando para suas medalhas, e de repente ele sentiu uma sensação de nostalgia. E o comandante começa a falar que, dado os crimes que ele havia cometido, ele com certeza já sabia o que ia acontecer. Ou ele seria sentenciado à morte ou pagaria um valor equivalente ao crime que tinha cometido. Desde ele sendo enviado à linha de frente contra os monstros e batalhando o suficiente contra eles, e só assim poderia voltar ao mundo humano novamente. E o comandante pensa que geralmente, mesmo que mandasse ele na linha de frente, era quase certeza que ele não ia voltar vivo, pois a maioria dos criminosos que foram mandados até lá morriam na primeira batalha. E para voltar, o mínimo de monstros que ele precisaria matar é pelo menos uma centena, e teve casos que esse número foi de 3.000. Então o Prota começa a perguntar que ser mandado para a linha de frente contra os monstros era um tipo de punição. E ele pensa que se for isso, mesmo que ele tivesse cometido mais crimes, seus pecados já estavam bem mais que pagos. E o comandante pergunta se ele já esteve na linha de frente, e o Prota diz que já esteve lá por um tempinho. E o comandante continua perguntando qual era o status dele, se era contra os monstros ou outra coisa, e o Prota responde que era outros. E o comandante olha para o diretor, e pensa que não tem muitos profissionais que conseguem ir até a linha de frente e sobreviver. E se eles tentassem pegar uma foto dele e comparar com aqueles que já lutaram na linha de frente, provavelmente eles iam descobrir o seu histórico. E o comandante começa a dizer que então ele tinha uma esperança, já que tanto ele quanto o diretor Arthur esteve na linha de frente. E o diretor diz que ele esteve na linha de frente por mais de 10 anos, e poderia ser considerado um veterano. E para ser mais qualificado que ele, só tinha o primeiro grupo de heróis e o Herói Mask. E o comandante fala que a medalha que ele tinha significava que ele lutou sob ordens do Herói Mask. E o diretor bate na mesa dizendo que, como ele já esteve na linha de frente, ele sabe que não é fácil manter a situação pacífica. E em um ambiente pacífico, se a correnteza sobe, lugares com pouca estabilidade cairão no abismo, especialmente em frente ao Parlamento Federal. Porém, o Prota não fala nada,
O diretor pergunta se ele entendia o que ele havia feito. Primeiro, ele entrar nas dungeons sem qualquer autorização, e uma vez que aquilo se espalhasse, uma agitação social aconteceria, e isso faria com que a boa situação fosse enterrada por causa disso. No entanto, ainda assim o prota fica em silêncio, e o diretor e o comandante ficam apenas olhando. E o comandante começa a dizer que, embora ele parecia ser misterioso, ele esperava que ao menos ele se comportasse e confessasse seus crimes, pois se ele não fizer isso, ele seria mandado para a capital, e lá não teria um cara tão bonzinho que nem ele. E assim, eles vão embora. E o prota pensa que ser transferido para a capital seria interessante. Contudo, isso não seria possível no momento, pois uma missão havia aparecido, e o objetivo dela era que ele deveria destruir a calamidade da obscenidade, e a recompensa seria o grande núcleo da obscenidade. A grande obscenidade era um monstro de nível calamidade, e nível calamidade não significava necessariamente alto, pois eles são tão fortes quanto o nível 13, e o mais fraco era de nível 7. Só que na verdade, sem mesmo antes do sistema avisar que a grande obscenidade voltaria, ele já sabia disso, pois isso tinha acontecido na sua vida anterior, e tinha acontecido não muito tempos depois do seu julgamento. E a grande obscenidade encontrou o profissional infectado e renasceu. E ele era como a erva daninha, enquanto houver uma infecção, ele acumularia força e cresceria novamente. E na vida passada ele havia sido transferido para a linha de frente após o seu julgamento. Ele lutou incansavelmente para tentar resolver essa crise. E mesmo que a grande obscenidade não tendo muito tempo para causar dano, ele ainda assim recebeu muitos abusos verbais, como humilhações, culpa das mortes, que ele havia chegado tarde e por último, que o castigo que ele havia recebido tinha que ser mais pesado. E nessa incrível onda de críticas, ele teve de se manter firme, e na frente de todas as pessoas, mais uma vez ele foi julgado e teve de pedir desculpas. Quanto nessa vida, não há Herói Mask, apenas ele mesmo, Xiao Qiu. Então, do que importava se as pessoas morrem ou não? Então o diretor pergunta o que ele achava sobre aquela fala, de que ele já esteve na linha de frente. E o comandante fala que nos anos que esteve na linha de frente contra os monstros, ele nunca tinha visto alguém que pudesse ter uma força tão violenta naquela idade. E julgar pelos ferimentos dos mortos, ele tinha uma velocidade assustadora e uma arma muito estranha. O diretor pergunta se ele era algum tipo de gênio, já que ele cortou facilmente a cabeça de um profissional de nível 6. E o comandante fala que ele não era um gênio, mas um idiota que não sabe com quem estava ligando. E julgá-los cabe ao povo da Federação, e que a eles não faltava esse talento. E o diretor concorda, dizendo que até mesmo a Federação pôde julgar o Herói Mask. E se comparado a isso, um pequeno gênio como ele poderia ser julgado facilmente. Mudando de cena, na capital do governo federal, Cidade Estrela, uma reunião estava acontecendo onde eles estavam falando sobre o prota. E Rei Yao comenta que pela foto ele era bem novo, mas que não parecia que ele possa ser capaz de matar um profissional de nível 6. E um dos presentes na reunião fala que não se importava se ele era talentoso ou não, pois eles tinham de dar uma punição severa a ele, e por isso ele tinha de ser executado em público como exemplo, para dar uma explicação às vítimas. E em seu pensamento ele fala que a empresa Kaijiang era sua vaca leiteira na cidade rei, por isso ele tinha de pagar pelo dinheiro perdido. E Rei Yao diz que ele tinha sido mandado para o retiro dos monstros na linha de frente e o designou para a primeira divisão. E ouvindo aquilo, o figurante não podia falar mais nada. E Rei Yao continua dizendo que não tinha mais nada sobre dizer aquilo. E continua dizendo que mais coisas importantes tinha para falar. E pergunta o porquê de ninguém ter encontrado uma notícia sobre o Herói Mask. E a sala de reunião ficou toda em silêncio. E ele continua dizendo que pessoas não desaparecem sem nenhum motivo. Então, ele ainda deve estar em algum lugar, talvez mais próximo do que eles possam imaginar. No entanto, já fazia um tempo, e ainda assim eles não encontraram nada. E um dos figurantes pede para Rei Yao se acalmar, já que o Herói Mask não tinha mais poderes, então ele não representava mais uma ameaça. E Rei Yao pergunta como ele estava sem poderes, sendo que ele desapareceu do tribunal em segundos. E o figurante continua dizendo que todos realmente sentiram as flutuações do poder do Herói Mask. E mesmo que sobrou um pouco de poder, ele não poderia fazer muita coisa com o que restou. E os outros presentes na reunião concordam com a fala. E Rei Yao comenta que enquanto ele não estiver sob o controle deles, ele sempre seria uma ameaça. E ele pensa que consigo mesmo, que atualmente ele já tinha o maior poder como presidente da federação, então não tinha mais ninguém que poderia ficar em seu caminho. E na verdade, para expulsar o Herói Mask, ele teve de ceder muitas regalias e poder aos presentes naquela reunião.
E Rei Yao continua dizendo que, para o benefício de todos, eles precisam encontrar o Herói Mask e manter ele sob o controle. E a reunião continua com o tópico que os monstros da linha de frente receberam um aumento de 32% a mais se comparado às outras vezes. E Rei Yao comenta do porquê só tinha pessoas inúteis à sua volta. E só foi o Herói Mask ir embora que eles já começaram a não aguentar a linha de frente. E um figurante comenta se aquilo não tinha acontecido por causa da punição severa demais contra o Herói Mask. E Rei Yao pergunta se ele estava questionando as decisões coletivas. E o figurante fala que não ousaria fazer aquilo. E Rei Yao continua dizendo do porquê eles estarem desanimados. E pergunta se a federação não ia sobreviver sem o Herói Mask. E então, ele fala que toda a cidade tinha tropas de guarnições. E por isso, eles deviam mandar as melhores tropas para as áreas mais vulneráveis. E assim, eles decidem que a força de defesa irá preencher as lacunas nas outras áreas. E já que provavelmente não terão mais manifestações demoníacas, essa era a melhor decisão a ser tomada. E sobre o condenado, eles deviam mandar ele para a capital o mais rápido possível, pois ele seria um bom exemplo de rebeldia aos cidadãos. Mudando de cena, no prédio de defesa da cidade He, uma mulher fala a Qian Liu e Yan Shi que eles estavam livres e que aquele incidente não teve nada a ver com as duas. Mas, se não houver mudanças, elas deveriam ser intimadas para ser testemunhas no tribunal. E Qian Liu pergunta do porquê ser testemunha. E a mulher responde que as acusações contra o culpado era cruel. E esse era um caso importante que chamou a atenção de toda a federação. E por isso, elas deveriam estar lá quando o dia chegar. E Qian Liu pergunta do porquê ele ser considerado cruel, pois ele claramente puniu pessoas más. E a mulher fala que ele matou várias pessoas, e não importa o que tinha acontecido, matar é errado. E Qian Liu grita perguntando se aqueles que Xiao Qiu matou eram cidadãos bons e inocentes, pois pelo que ela sabia, eles tinham perseguido inúmeras pessoas, deixando famílias em ruínas, e o termo cruel tinha de ser aplicado neles e não em Xiao Qiu. E mais ao fundo, o comandante Jiang concorda com a fala dela, e ela começa a se aproximar de Qian Liu, e continua dizendo que mesmo que eles merecessem morrer sendo feitos em picadinhos, isso cabia à federação julgá-los, não Xiao Qiu. E Qian Liu questiona ele, perguntando do porquê eles não terem feito nada, e ele apenas responde que assim como a luz vem do sol, sempre haverá uma escuridão que não se pode dissipar pela luz. E Qian Liu pergunta se nem ao menos eles podem resistir a essa escuridão, e o comandante olha para o fundo dos olhos dela, e fala que a revolta pessoal dela é injusta. E ela continua dizendo que, se até mesmo resistir é errado, então a própria existência do mundo é um erro. E Yan Shi, vendo aquilo, pensa que tinha experienciado várias coisas injustas, mas que não conseguia soltar tudo para fora como sua irmã. E Qian Liu fala que já estava na hora de ir embora, e Yan Shi concorda, e o comandante comenta que se ao menos ela tivesse as pernas saudáveis. E a mulher pergunta do porquê ele dizer aquilo, e o comandante responde que apesar da raiva ser um sinal de incompetência, ela também pode ser um sinal de força. E se fosse avaliar a força daquela menina, ela sem dúvida estaria no nível superior. E continua dizendo que se eles tivessem o mesmo poder de raiva que aquela garotinha tinha, no passado, várias coisas poderiam ter corrido melhor. Já na casa de Yan Shi, ela fala para sua irmã descansar um pouco, que ela iria limpar a bagunça no quintal. E sobre Xiao Qiu, ela pensaria numa maneira de ajudar ele. E Qian Liu fica em silêncio, e ela olha para frente com um olhar determinado, e começa a dizer que existiam lugares onde o sol não brilhava, então ela deveria ser a luz. E assim, não teria necessidade do sol existir. Então, ela começa a caminhar. E Yan Shi diz que tinha esquecido que o quarto estava meio bagunçado. No entanto, ela olha para sua irmã, e percebe que ela estava de pé. E Qian Liu começa a dizer que ela tinha que sair dali rapidamente. E a cena volta para o prédio de defesa da cidade He, onde várias pessoas estavam discutindo. E enquanto o comandante estava dizendo, ele sente uma aura estranha, e ele percebe que aquela aura era da grande obscenidade. E os figurantes ouvindo aquilo começam a ficar desesperados. E assim, ele quebra o vidro e fala que eles deviam ativar o plano militar, porque o que estava por vir era muito sério. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso galera. Beleza, falou e fui!